pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou trazer aqui uma ideia para vocês de como você pode fazer um caderninho aí. Quem me acompanha no TikTok e tudo, né, já deve ter visto, né, que eu acho que eu coloquei um vídeo antes aqui no canal, não lembro agora porque eu tô gravando as coisas meio fora de ordem, então eu tô meio perdido. Mas eu tinha mostrado que eu tinha comprado essa capinha aqui, ó, que é da Folkbooks, que é no estilo Midori, né? Que você pega e coloca aqui dentro, né? Ele vem com elástico, né? Então, esse que eu comprei vem 3 elásticos e você pode colocar 3 caderninhos aqui dentro. Inclusive, esse primeiro aqui é deles, que eu ainda não comecei a usar, tá vendo? Ó, você passa o caderno pelo elástico. E aí tem esses dois aqui que foi 2 tentativas que eu tentei fazer, mas não ficou tão legal. Eu peguei com folha comum mesmo para poder tentar ver como ficava. E não ficou tão bonito igual esse daqui, que é a folha, é papel pólen, 90 gramas, né? Que tem uma textura boa para poder você escrever, desenhar, então esse daqui é bom. E esses dois aqui eu fiz testando só mais ou menos, ficou mais ou menos. E essa capinha aqui, esse estilo de capinha Midori, geralmente ele tem esse lugar aqui para você colocar uma caneta. Se não tiver, você pode usar esse tipo de prendedor assim, claro que um menor, né? Porque aí você prende e passa a caneta por dentro desse espaço. E esse daqui, no caso que eu comprei, é pequeno, vem isso aqui e ele tem esses bolsinhos aqui dos dois lados que você pode colocar alguma coisa, que nesse daqui eu até deixei esse post-it aqui de lista de tarefa. E aí você fecha ele aqui, né, com um elástico e você pode carregar para qualquer lugar. E aí, né, se eu não me engano eu tinha mostrado no outro vídeo, né, que eu quis esse tamanho aqui, ó, que ele é pequeno, para exatamente eu poder ter ele para andar em vários lugares sem ter um caderno grande, né, comigo, né. E aí, gente, eu gostei do estilo desse caderninho que eu comprei deles, né, desse material, dessa folha. E aí eu resolvi comprar mais folha para poder testar, fazer eu mesmo meus cadernos, porque eu não preciso ficar comprando caderno, já que de repente eu poderia saber fazer. E com algumas coisas que eu tenho aqui em casa, me ajudaria a fazer. Então eu falei assim, eu vou tentar fazer, eu vou gravar um vídeo se eu conseguir fazer e vou mostrar pro pessoal. E aí, esses outros que eu tentei fazer, como é que foi que eu fiz? Eu peguei a folha, deixa eu pegar aqui que tá solto. Eu peguei a folha inteira assim não, né, da medida que eu fiz, e grampeei, né, dá pra vocês verem que tá grampeado. E essa era uma alternativa fácil. Isso aí é uma coisa que vocês podem fazer. Então essa é a primeira opção. Você pega aí a quantidade de folha que você quer, deixa assim aberto, grampeia aqui no meio, né? Eu coloquei 3. E depois você tem que dobrar isso ao meio e conseguir refilar. Como? Pegando uma régua de metal e o estilete, você vai simplesmente colocar aqui e vai passando até ficar certinho. Que no meu caso não deu muito certo, eu não consigo fazer muito bem certinho, mas é tudo questão de treino, né? E aí ficou assim, beleza. Aí eu falei assim, bom, eu vou fazer mais, vou aprimorar de repente essa minha técnica. Eu tenho aqui em casa duas coisas que me ajudam a cortar papel. Uma é aquelas guilhotina que desce, que de repente vocês vão ver aí no vídeo. E outra é essa aqui, que você só põe a folha aqui embaixo e passa. Só que dependendo da quantidade do número de página, nem a guilhotina e nem esse outro que eu mostrei, ele consegue cortar isso aqui de uma vez. Então, por isso, melhor você ir fazendo com o estilete mesmo. Aí, gente, eu fui comprar na internet, eu sei que tem muita explicação no começo do vídeo, mas é para vocês entenderem e já terem uma noção do que vocês podem ou não fazer. Então, essa é uma ideia que vocês podem fazer, vocês põem do tamanho que vocês querem o caderno, né? No caso, eu tô seguindo essa medida aqui, ó, da Folkbooks, tá vendo? Que tem aqui, ó, a medida deles, que eles deixaram do caderno. Deixa eu tentar dar um foco aqui legal, porque a câmera não tá ajudando, não. E aí, pelo menos a medida de tamanho, né? Eu tô seguindo, né? De altura e largura. Para poder usar nesse aqui. Porque não adianta eu fazer de um tamanho que não comporta aqui, né? E aí, então essa é uma ideia que vocês podem fazer, assim, grampeado. E aí eu fui comprar desse papel pólen que eu gostei, para poder eu fazer desse jeito e ir refilando mesmo com o estilete. Só que aí, gente, eu simplesmente fui olhar na internet e eu olhando as medidas do total que ia ficar o caderno, eu acabei comprando folha, né?
Eu comprei bastante. Eu comprei numa promoção na Shopee que veio 1000 folhas de bloquinho assim, ó, desse papel pólen que eu gostei, né, de 90 gramas. Ele tem esse amarelado legal. Só que eu comprei ele de um tamanho que é tipo um A6. Então, se eu fosse dobrar no meio, assim, ó, deitar para dobrar no meio, ia ficar menor. Tá vendo? Se eu pegasse aqui e dobrasse no meio, ia ficar menor o caderninho. E aí eu falei assim, e agora? O que eu posso fazer para poder eu não desperdiçar essas folhas? Claro que essas folhas aqui eu também vou usar para desenho, dá para não fazer desenhos assim separados, mas eu queria usar para caderno. Então, um outro tipo de encadernação que eu fui testar é você fazer colando na lateral, que você pega, corta as folhas aqui do tamanho que você precisa, deixa ela numa superfície em pé e passa a cola aqui. Então, isso é uma sugestão para vocês. Então, tem essa do grampeador que eu mostrei e tem essa da cola. A questão da cola é que você não vai precisar refilar, porque como você já vai deixar a folha aqui dos tamanhos, por exemplo, se eu quisesse um caderno já desse tamanho aqui, era só, ele já tá todo certinho cortado, né, a folha, era só eu deixar assim, passar a cola, colocar uma capa e acabou. O caderno já ia estar pronto, sem precisar refilar, sem precisar acertar os lados, que ele já tá igual. Só que no meu caso, eu tenho que olhar, eu tenho que cortar a folha, porque o meu caderninho que eu quero, ó, é menor. Então, eu tenho que tirar esse pedaço todo aqui que tá sobrando. E foi isso que eu fiz, gente. Eu cortei, eu colei e fiz esse caderninho aqui, ó. Eu peguei um outro papel, né? Primeiro eu colei o bloquinho aqui do meio, né? Passando a cola por cima, só nessa parte aqui. E aí depois eu cortei a capa do tamanho que ia ser para abraçar ele todo aqui, ó. Passei mais cola, isso depois que a do bloquinho secou, né? E colei só a capa. E, ó, mesmo parecendo que não vai dar certo, ó, você passando cola direitinho, ó, ele fica colado e dá para usar. Claro que se você ficar para lá e para cá puxando, pode ser que de repente uma outra folha solte. Mas se você colar direitinho, ó, ele fica aqui. E aí eu coloquei esse adesivo aqui para poder, um dos que eu tinha impresso, para poder ficar uma cara diferente nele. Coloquei um negócio da minha logo aqui e aqui o meu para poder eu escrever de quem é o caderno. E eu simplesmente usei esses furadores assim, né? Que esse daqui é para arredondar canto, e fui arredondando todos os cantos aqui. Então, se eu gravar alguma coisa aqui, eu vou ver se eu ponho aqui no vídeo, mas se eu não gravar, aí tá uma ideia para vocês saberem como vocês podem fazer encadernação, né? Dois tipos. Uma que é essa, você grampeando no meio, né? Eu também arredondei aqui, e depois você vem com a régua e o estilete acertando. E outra é, de repente, você ter assim a folha, né? Ou fazendo do tamanho, ou cortando igual eu para fazer o tamanho que você quiser. E simplesmente deixando apoiado, colando aqui, passando cola, né? Cola que eu digo é a cola assim, tá, gente? Cola branca. Passando a cola aqui. E depois vindo com uma capa para poder fazer do lado de fora. Tanto é que eu tenho bastante folha dessa. Esse caderninho aqui que eu fiz com 40 folhas. Então, ele ficou uma espessura legal para um caderninho simples. E aí eu já separei aqui em casa, né, várias outras folhas que eu tenho de cores diferentes para eu poder usar e fazer de capa também. Então eu vou fazer vários caderninhos e vou ter para poder usar com esse daqui, conforme for acabando eu vou trocando. E essa daí é uma boa ideia para você ter vários cadernos, para você colocar, fazer bullet journal, fazer aí colagem, fazer alguma coisa para você ter, e você pode fazer tanto no caderno grande quanto no caderno pequenininho assim para você ter sempre à mão. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo nos comentários se você já tinha visto esse tipo de caderninho, esses tipos de encadernaçãozinha igual eu mostrei para vocês, né? Me conta se vocês já fizeram e me dê ideias aqui também embaixo de outros tipos que eu posso tentar fazer, né, e resolver. E também outros tipos de vídeos que eu possa trazer aqui no canal. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito, compartilhar o vídeo que vai ajudar bastante o canal e curtir também, que vai ajudar o YouTube a mostrar o canal para mais pessoas, isso vai me ajudar bastante, e aí com isso eu consigo trazer mais coisas aqui para vocês. Todas as minhas redes passaram aqui na tela, mas também estão todas aqui embaixo no link, tá? Então você pode ir lá e me seguir em vários lugares, e tem algumas coisinhas que eu vou postando antes lá do que aqui, então eu vou meio que variando os assuntos entre aqui e lá, e aí você vai ficar sempre ligado e não vai perder nada. Então a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Eu espero você aqui.